Guerra na Ucrânia e você no meio disso? Nessa semana o canal Desinformando interrompe a sua programação normal para trazer um boletim especial, como se desinformar na guerra. Na batalha das narrativas, o alvo é você. Vamos trazer hoje alguns elementos históricos importantes, galera, e dicas para nos auxiliarem a buscar a verdade nessa guerra de informações. Quem acompanhou, né, gente, o primeiro episódio do canal aqui sobre a engenharia das massas, já viu como na Primeira Guerra Mundial houve um trabalho massivo de agências de propaganda dos Estados Unidos que conseguiram convencer a população a apoiarem uma guerra que eles eram contra. Para quem não assistiu, o vídeo está disponível aqui no canal. O fato é que em todas as guerras, né, muito além dos campos de batalha, das fronteiras dos países, os conflitos eles se travam hoje em dia nas telas dos celulares, né? Nas notícias da televisão, nos rádios, nas análises das revistas, nos comentários das redes sociais. E nessa verdadeira guerra de narrativas, né, somos todos alvejados por todos os lados, né? Por notícias, reportagens, séries especiais, que trazem, via de regra, uma visão parcial, enviesada e propagandística dos fatos, né, que reflete determinados interesses de agentes do jogo geopolítico e tem como finalidade conquistar o seu apoio a um determinado lado do conflito, né, independentemente de te esclarecer a verdade na sua complexidade. Então vão aqui algumas dicas básicas do Desinformando para você não se deixar levar por qualquer visão unilateral ou parcial desse conflito que atinge a todos nós, né? E depois vamos fazer uma breve análise do histórico das relações entre a Rússia e a Ucrânia, certo? Bom, galera, a primeira dica do Desinformando é você seguir diferentes sites, né, diferentes redes de notícias internacionais, né? Nesse momento eu recomendaria muito acompanhar principalmente as páginas e agências de notícia russas, né, como a RT News, né, que é o Russia Today, que é um gigante de comunicação do governo russo, com canais em diversas línguas, o Sputnik, né, que é outro canal que tem também uma versão em português, o Sputnik Brasil, e eles trazem justamente a versão russa dos acontecimentos. E eu falo para vocês seguirem, né, as páginas russas, basicamente porque a grande mídia brasileira está inevitavelmente sob influência, né, da política externa norte-americana, né? E nossos canais reproduzem, como todos já podem perceber, a mesma linha editorial das agências de comunicação ligadas aos Estados Unidos. Então, nesse sentido, vai ser muito comum a gente ter a demonização total do Putin, né, com uma simplificação caricata dos acontecimentos e a redução da complexidade das questões que levaram a essa guerra. Por isso, né, para contrabalancear essas narrativas, é muito interessante acompanhar também a versão russa dos fatos, né? Mesmo sabendo que em qualquer guerra, né, a primeira pessoa que morre é a verdade, né? E que todos os lados, né, vão se utilizar de propaganda para legitimar os seus interesses, né? Só para vocês terem ideia, a RT já está proibida em países como a Alemanha, né? Eu mesmo já estou tendo dificuldades para acessar o site dessa agência russa pelo celular. A guerra vai muito além, né, dos conflitos bélicos. A segunda dica, galera, é vocês buscarem também o acesso às fontes primárias, né? Hoje em dia é perfeitamente possível a gente acompanhar os discursos das autoridades em tempo real, com tradução simultânea. O Putin mesmo, né, recentemente deu uma entrevista grande, mais de 1 hora, explicando todas as questões históricas e culturais que envolvem o conflito, né? E qualquer um pode assistir esse vídeo com legenda em português, né? Assim como acessar os sites oficiais dos diversos governos envolvidos nessa guerra, né? Outra dica, galera, é tentar seguir páginas de comunicação de outros países, né? Como da China, da Índia, Inglaterra, Estados Unidos, etc. E sair apenas desse filtro de informações da grande mídia brasileira, né? Tem jornais, por exemplo, como South China Morning Post, né? Que você vai poder entender melhor a posição chinesa nesse xadrez global, né? Ou o canal que eu acompanho também é o Wion, W-I-O-N, Wion News, que aborda as notícias pela pela perspectiva indiana, né, por exemplo, né? Fora os clássicos, né? BBC News, né? A CNN Internacional, The Economist, Newsweek, Le Monde, Al Jazeera e demais grandes redes de notícias globais, independentemente de como elas se encontrem no espectro político, se é umas redes mais de esquerda ou mais de direita, mas fugir
um pouco da bolha ideológica de cada país, né? E quando a gente começa a perceber que existem verdadeiros blocos de comunicação, né, que trazem interpretações opostas dos mesmos fatos e sustentam com todas as forças as mais diferentes versões da realidade, a gente começa a perceber como nas guerras controlar a narrativa é muito importante, né? É até engraçado, né? De um lado tem uma invasão militar sanguinária russa, né? Do outro, né? Não, são enviadas tropas para manutenção da paz, né? Em alguns canais a gente vê civis sendo alvejados, em outros apenas as instalações militares estão sendo bombardeadas, né? De um lado a população ucrânia rejeita totalmente a invasão, do outro pessoas recebendo soldados russos com fogos de artifício, salva de palmas, enfim. Mas o fato da gente não ter acesso a esses dois lados da narrativa necessariamente vai acabar reduzindo a complexidade, né, dos fatos que estamos vivendo hoje. Vale lembrar que não faz muito tempo, né, que os Estados Unidos promoveram uma invasão no Iraque baseada em informações totalmente falsas, né? Que o Saddam Hussein tinha armas de destruição em massa, que na verdade nunca existiram, né? Então essa guerra de informações é muito importante. Mas bom, agora vamos a alguns fatos históricos que não estão sendo muito divulgados pela mídia ocidental, mas que são fundamentais para a gente entender esse conflito, né? Pela parte histórica eu nem vou me aprofundar muito, pois já tem muitas informações aí na internet disponíveis para todos sobre as relações históricas, né, entre a Rússia e a Ucrânia, né, como Kiev já foi capital do Reino Russo, né, como o país surgiu de fronteiras totalmente artificiais, né, na época da União Soviética, que não levava em conta, né, os diversos grupos étnicos que habitavam a região. Né, todos já devem saber aí que tem uma parcela do povo ucraniano, né, especialmente nas repúblicas, né, da região de Donbass, né, que foram o epicentro do conflito, né, que se conectam com a cultura russa, né, que falam russo, que se identificam culturalmente com o país, né. E sobre esse assunto, quem quiser se aprofundar, eu até sugiro a explicação que o próprio Putin, né, deu sobre os elos históricos entre os dois países, né. Vou deixar o link aqui abaixo para quem se interessar. Um outro aspecto muito importante é saber que em 2014 houve um golpe de Estado na Ucrânia, né? Que é mais uma das causas imediatas desse conflito, né? Tinha sido eleito na Ucrânia, pelas vias democráticas, um presidente pró-Rússia, né? E ele foi retirado do poder após, né, mais uma das famosas revoluções coloridas, né? Que colocou no lugar um presidente que se voltava para os interesses do Ocidente, né? E o Zelensky, o atual presidente da Ucrânia, ele era um comediante, né, que ficou famoso, né, surfou na onda desse golpe de Estado e foi eleito em 2019 com apoio das potências ocidentais e de grandes oligarcas ucranianos, né? E essa mudança nos rumos da política ucraniana é um ponto muito importante que gerou revolta, né, especialmente nas populações russas, né, dentro da Ucrânia, que tinham votado em massa no presidente que foi deposto nesse golpe de Estado, né? E de acordo com os russos, né, desde então essa região tem sofrido com ataques e perseguições pelo governo ucraniano. E sem se aprofundar muito mais nisso, mas é necessário, fundamental a gente entender a relação da OTAN no meio de tudo isso, né? Com o fim da União Soviética, né, houveram, né, diversas conversas, acertos, acordos entre as lideranças russas e as potências ocidentais, né, que delineavam que não haveria mais a necessidade, né, de continuar a expansão da OTAN, que é uma aliança militar, né, de potências do Ocidente, já que a Guerra Fria já tinha terminado, né? E o fato é que em todos esses anos a OTAN seguiu crescendo, né, conquistando mais membros e levou inúmeras bases militares para diversos países vizinhos da Rússia, né, como a Lituânia, né, Estônia, Letônia, Polônia, Bulgária e por aí vai. E o avanço militar da OTAN para as fronteiras da Rússia, né, já há alguns anos, é um motivo de grande tensão geopolítica há um tempo, né, que aumenta os riscos de conflito e militarização dessa região. E nesse sentido, as ameaças, né, de que a Ucrânia também iria se unir à OTAN foi um estupim, né, para os avisos que já eram dados há anos pela Rússia, né. Então essas são algumas questões, né, que são levantadas pelas autoridades russas, né, para abordar esse conflito. E eles alegam também que a população russa dentro da Ucrânia está sofrendo um genocídio, né, desde esse golpe de Estado em 2014 na Ucrânia. Vale lembrar também, interessante, que o ex-presidente americano Donald Trump
estava cultivando boas relações com os russos, né? Eles estavam se aproximando muito, ao passo que o governo Biden já lançava provocações, né, ao Putin desde a época das eleições, né? E muito provavelmente a gente não teria essa escalada nesse conflito se a história das eleições nos Estados Unidos tivesse sido diferente. Mas para além, né, de todas essas justificativas e narrativas, né, é importante ressaltar algumas outras questões fundamentais aí. Em todas as guerras, né, galera, incluindo as grandes guerras mundiais do século XX, né, sempre houveram setores que insuflaram e estimularam a produção de guerras, né? As guerras sempre foram um negócio altamente lucrativo, né? Historicamente, né, instituições financeiras, especuladores internacionais, né, o famoso complexo industrial militar, grandes corporações, sempre viram nas grandes crises globais momentos, né, ideais para aumentar as suas redes de poder e controle, né? Vale lembrar, por exemplo, a relação de grandes bancos privados, como o BIS, por exemplo, com a proteção do ouro do governo alemão durante a Segunda Guerra Mundial, né? Ou mesmo a participação da IBM, né, que era a maior empresa americana de computação da época, e trabalhou em conjunto com os nazistas, né, durante esse conflito, né? O fato é que o capital internacional, ele não tem nacionalidade, nem luta por causas, né? Mas enxerga em toda grande crise uma oportunidade para aumentar suas teias de controle. Hoje em dia é importante ressaltar a existência de gigantescos sistemas de informação, né, megacomputadores quânticos, bancos de dados globais, que são usados, né, nas grandes finanças para simular cenários, né, prever comportamento dos mercados, né, processando, né, em tempo real os mais diversos acontecimentos e conseguindo alcançar taxas altíssimas de acerto, né? E nesse cenário, as grandes guerras e crises, né, se tornam realmente situações perfeitas para as grandes jogadas da especulação internacional. E os verdadeiros vencedores dessa guerra, provavelmente a gente nunca vai saber nem o nome, né? Essa é a grande verdade. E por fim, vale mencionar, galera, que esse conflito provavelmente vai seguir a mesma tendência das crises globais, né, que acontecem, né? E alterar momentos de tensão e relaxamento, né? Tensão e relaxamento, já que são justamente, né, nesses movimentos que as grandes jogadas financeiras são realizadas, né? Mas é muito suspeito a gente acreditar em qualquer tipo de adivinhação ou previsão em momentos tão delicados como esse que ninguém consegue enxergar o quadro completo, né? E para a gente ir finalizando, né, uma questão que chama a atenção, né, da maioria dos analistas, né, de geopolíticos sérios aí no mundo é a situação da China, né, nesse quebra-cabeça, né? Foi pouco divulgado na mídia brasileira, né, mas logo no início de fevereiro, né, a China e a Rússia assinaram uma carta de intenções, que foi considerado o documento mais importante aí da política internacional dos últimos tempos. E esse documento ampliava os laços, né, de cooperação entre os dois países em diversos setores, né? Então o grande trunfo dos russos agora, nesse momento, é justamente eles poderem contar com a parceria estratégica com a China, né, até para enfrentar as sanções econômicas que o Ocidente já vem levantando. Mas ainda é pouco provável que a China ingresse nesse conflito diretamente, assim como as próprias forças militares da OTAN, né? São as guerras proxy. E o que alguns analistas ressaltam, né, é a delicada situação de Taiwan nesse tabuleiro, né? Taiwan, gente, não sei quem já sabe dessa história, mas vive uma situação até parecida com essa questão da Ucrânia, né? Já que o país se declara autônomo, independente, né? Mas a China nunca deixou de considerar Taiwan parte do seu território, né? Então, hoje, Taiwan é um dos principais responsáveis, né, pela produção de semicondutores estratégicos, que são dispositivos aí essenciais hoje em dia, inclusive para a própria China, tornando Taiwan uma peça-chave nesse tabuleiro, né? Caso, né, o gigante asiático resolvesse aproveitar essa instabilidade, a situação na Ucrânia, para fazer algum tipo de jogada nesse sentido, aí sim a gente poderia ter uma escalada bem mais preocupante, né, na situação mundial. Mas por enquanto a gente vai acompanhando essa triste novela aí, torcendo sempre por dias melhores, né? Todos nós sofremos muito, né, com a violência, com a guerra, com os problemas sociais e econômicos que decorrem dos conflitos armados, né? Somos contra qualquer tipo de intervenção militar, né? Mas sabemos aí que esses conflitos não se reduzem simplesmente a colocar os mocinhos e os bandidos, né? O bem contra o mal, né?
não é bem por aí, a gente sabe disso, o buraco é bem mais embaixo. E, bom, eu espero, galera, que vocês tenham gostado desse vídeo, né, que esse boletim tenha trazido alguma luz aí nesse momento, pra gente não ficar tão perdido no meio desse grande xadrez. Lembrando a todo mundo para se inscreverem no canal, ajudarem o Desinformando a continuar esse trabalho totalmente autônomo, sem patrocínio, sem interesses. E vamos que vamos, até o próximo episódio. Lembrando que a gente, nesses momentos, não deve se apaixonar, não deve se emocionar, deve tomar muito cuidado em tomar partido, né, nessas guerras, já que os verdadeiros interesses estão muito ocultos, é muito difícil a gente ter o quadro completo. Grande abraço a todo mundo e bora seguir desinformando!